Bem-vindo ao nosso Dose de Consciência, uma live que acontece toda terça e quinta-feira, onde a gente conversa um pouquinho sobre a apometria, sobre a espiritualidade, para ir se libertando, né? E aprendendo um pouquinho desse mundo invisível tão magnífico. Então sejam muito bem-vindos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a apometria, né? Que é a nossa técnica que eu trabalho, a técnica que eu trabalho é a técnica que a gente fala a todo momento aqui sobre esse conhecimento, e eu quero falar sobre várias coisas, né? Eu queria até fazer a live com um dos meus alunos, chamei ele, não me respondeu ainda, mas vamos ver se vai aparecer aí, a gente entra com ele para conversar um pouquinho. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o atendimento de apometria, né? Como é que ele funciona, qual é a importância. Quero falar também sobre o conhecimento de apometria, né? Como é buscar esse conhecimento. Então eu tenho muitos alunos, né? Muitas pessoas que fazem o curso de formação em apometria comigo. E eu quero falar assim que eu acho muito incrível essa coisa de você fazer um curso online. Por que eu acho interessante? Eu sempre compro cursos online para mim, porque eu posso acessar quando eu quero, eu posso acessar a hora que eu quero, posso ver aonde eu quero, né? E a gente tem essa facilidade. Por exemplo, hoje à noite, né, eu tava cuidando do meu pai e teve um determinado momento que eu fiquei acordada na madrugada e eu fui lá e dei uma assistida numa aulinha. Então eu acho bem legal, por isso que eu gosto muito da praticidade do online. Porque, por exemplo, eu tenho alunos de Portugal. Eles nunca iam poder participar de um curso meu se fosse presencial, né, de Portugal. Então eu sinto como uma facilidade, né, uma facilidade de você poder olhar quantas vezes quiser. Por exemplo, às vezes tu tá numa aula presencial e aí o professor fala e você até dá uma entendida mais ou menos e depois acabou aquela aula. E se você tem um online, você pode assistir quantas vezes quiser. Então, por isso eu acho realmente muito importante essa coisa de você ter um curso e estar disponível por um ano para você ficar assistindo quantas e quantas vezes quiser. E foi assim que aconteceu comigo na apometria. Não foi bem assim, né? Mas foi assim porque eu tive que buscar. Né, o que aconteceu? Quando eu fiz o meu curso de apometria, que foi num final de semana, foi bem interessante porque eu saí de lá sem entender nada, né? Era um curso, e pelo que eu vejo, assim, a maioria das pessoas fazem cursos de apometria em finais de semana, em 2 dias, às vezes até em um dia. E eu acho isso muito pouco para um conteúdo tão vasto, tão importante. Claro que você consegue passar o conteúdo em si, mas a pessoa precisa buscar muito. A pessoa precisa se esforçar muito para conseguir entender. Pelo menos comigo foi assim. Eu não tinha, né? O professor deu aula no final de semana e eu fui para casa. Eu não consegui entender absolutamente nada do que é apometria. O que eu entendi no curso que eu fiz de apometria, e não era porque o professor era ruim, porque ele super explicou, mas como eu sou tartaruguinha, acaba que eu demoro um pouco mais para aprender. Então, o que aconteceu? Eu fiquei por muito tempo estudando, eu fiquei mais de ano estudando. Eu peguei polígrafo, né, porque nós recebemos polígrafo, e eu fui estudando, buscando técnicas, buscando informações, buscando coisas para entender o que significava aquele conteúdo. Mas uma coisa eu aprendi no curso do curso de apometria com meu mestre. Uma coisa eu aprendi, que os obsessores vinham e conversavam na apometria mediúnica e traziam histórias de vidas passadas e cobradores kármicos. Na época eu nem entendia sobre cobradores kármicos. Eu entendi que ele trouxe histórias de vidas passadas e aquilo ali me alucinou. Aquilo ali me deixou realmente encantada. Eu fiquei pensando, meu Deus, a possibilidade de você saber o que aconteceu com você em outra vida, isso para mim era algo assim muito grandioso. Foi aí que a apometria me ganhou. Eu já tinha paixão por obsessores, assim, né? Eu queria trabalhar no centro espírita, na parte de desobsessão. Eu queria muito trabalhar quando vinha, né? Todo mundo falava, chegam os espíritos brabos e falam, e aquilo me encantou muito, sabe? Eu digo, nossa, que loucura isso. E aí eu queria muito, mas não foi permitido, porque eu precisava estudar muito tempo, né? Eram 5 anos no centro espírita e eu não consegui estudar todas as aulas porque eu trabalhava à noite, né? Então, eu não pude fazer. Então, não foi permitido. Então, quando eu conheci a apometria, e daí veio essa loucura aí de poder entender a sua vida passada, eu digo, é isso que eu quero. Nossa, tem uma chance de mostrar para as pessoas como é que isso acontece.
E aí eu fiquei apaixonada. E foi aí que eu comecei a buscar o conhecimento. Oi, minha linda. Eu comecei a buscar o conhecimento para tentar entender, desmembrar essa ferramenta dentro do meu ser, né? Eu queria entender, porque ela era tudo que eu queria fazer e eu queria entender. E assim eu fui buscando por muito tempo conhecimento, até que eu criei o meu método, o método Formação em Apometria, e eu achei incrível, porque eu fui desmembrando conteúdo por conteúdo, fui trazendo cada coisinha explicadinho de uma forma bem simples, e aí aquele conteúdo gravado, e eu pensava, nossa, o aluno vai poder assistir até aprender, né? Eu achei muito legal, achei muito incrível, e aí eu resolvi fazer o curso de formação em apometria para as pessoas poderem aprender. E foi onde eu me apaixonei por tudo isso, né? Mas eu já fazia atendimento. Quando eu decidi fazer a formação em apometria, eu já fazia atendimentos de apometria mediúnica. Né, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, ela era médium de incorporação e ela trazia os espíritos, e eu me apaixonei por aquilo ali. Eu digo, nossa, que loucura, né? Os espíritos vinham conversar comigo, né? Eu achava incrível. Gente, eu sempre fui meio maluca pra isso, né? Mas, e assim, se parar pra nem eu consigo me entender, porque eu tinha tanto medo de espírito, mas eu adorava conversar com os espíritos, mas eu não via os espíritos, né? Eu via um médium. Eu acho que é isso que ficou fácil pra mim, porque eu não tenho mediunidade, né, de visão, né? Clarovidência, né, claroaudiência, não tem. Então, minha mediunidade, ela é sensitiva. Então, eu nunca enxerguei um espírito, eu sinto, eu não enxergo. Então isso fez com que ficasse mais fácil, né? Porque o espírito chegava ali, eu conversava, e às vezes ele chegava trevoso, e eu fui entendendo a dinâmica do umbral conforme fui atendendo. Imagina, gente, faz 4 anos que eu falo com o espírito. Conforme eu fui atendendo, eu fui entendendo a dinâmica do umbral, como é que funciona o umbral. Então, às vezes eles chegavam bravos, revoltados, e conforme você vai atendendo, isso deve acontecer no centro espírita. Chega um determinado momento que você já entende os padrões e você já começa a entender que é tudo mais ou menos a mesma coisa. Você já consegue entender quando é um tipo de obsessor, quando é outro, quando é cobrador kármico, chega com raiva querendo matar, quando é um espírito trevoso que foi feito por macumba, por feitiço, magia, ele já vem dizendo que não vai aceitar e que ninguém vai tirar ele dali, pá. Quando vem um espírito ali que tá no teu campo só porque gosta da tua companhia, porque tu bebe, porque tu fuma, ele age diferente. Quando é uma vida passada, chega contando uma história cheia de dor. Então você vai entendendo a dinâmica. E aí vai ficando fácil de fazer o atendimento, porque você já sabe como proceder. 4 anos atendendo espíritos todos os dias, então daí, né, todos os dias faz uns 2, 3 anos, agora não lembro assim, não é os 4 todos os dias, mas faz uns 2, 3 anos que é todos os dias, né, antes era até sábado e domingo, agora eu atendo de segunda a sexta. Então, tinha épocas que eu atendia 5 pacientes por dia, hoje eu atendo 3, porque foi ficando muito cansativo, né, porque é muito gasto de energia. Então você vai entendendo a dinâmica. E foi muito incrível, isso me transformou, porque conforme eu fui vendo como é que os espíritos agem no umbral, né, o que acontece com eles me contam as suas histórias, e é muito legal você entender das histórias dos obsessores. Eu ainda quero fazer um livro sobre essas histórias, porque eu acho incrível, porque eles contam as suas histórias, eles contam que eles estão ali, porque eles estão com raiva, porque você fez alguma maldade, né, porque você fez alguma coisa, quando é um cobrador kármico, quando é um espírito que está no teu corpo, no teu campo, né, cobrando algo de você, impedindo você de várias coisas, e tem várias coisas, é infinito, não tem como eu explicar, não tem como eu explicar para o meu aluno que tipo de coisa vai vir, porque as possibilidades são infinitas, porque cada ser é diferente, né? Então digamos que hoje e tudo está conectado com a tua vida aqui agora. Por que está conectado com a tua vida? Porque você vem com esse propósito. Você vem aqui para resgatar suas vidas, então está conectado. Então você vai passar por situações semelhantes à da tua vida passada para que você faça a paga. Sabe, tipo assim, em outra vida passada eu traí muitas pessoas. Aí agora nessa vida eu sou traída.
para ver como é que eu vou reagir, né? Ontem eu fiz um atendimento numa paciente, vou contar uma historinha para vocês de um atendimento que aconteceu ontem. Então, eu fiz um atendimento numa paciente e essa paciente veio com queixa de não conseguir nenhum tipo de relacionamento, ela nunca é escolhida, a pessoa fica um tempo com ela e depois sai do campo dela e ela não sabe por que isso está acontecendo, tipo assim, não tenho sorte no amor, né? Aí eu fui fazer o atendimento e veio uma vida dela passada, me contando, né, que ela tava, deixa eu tentar me lembrar assim, ela me contou que o pai dela foi embora de casa, foi viver com outra mulher, vivia ela e o pai dela foi embora, e aí e ela ficou muito triste, isso doeu muito nela, e aí ela tinha uma prima que tinha um namorado e ela quis o namorado da prima, ela tirou o namorado da prima e casou com ele. E aí a prima tinha gêmeos, né? Era uma irmã gêmea de outra, e eles começaram a fazer várias coisas para ela, várias coisas ruins para ela. Até que um determinado momento, né, não sei em que momento, teve um BO e a prima matou. A paulada assim na cabeça, eu sei que ela tava toda, o espírito tava todo deformado aqui nessa parte toda da cabeça, tava todo machucado, diz que o pescoço tava fora da cabeça, não sei o que é que aconteceu certinho, mas ele tava todo, né, porque é a sensação que ele fica, né. E aí eu fui fazendo os atendimentos nele e tal, fui fazendo várias coisas para auxiliar ele, né, tratando ele e tal, né, tudo bonitinho. E depois ele foi, né, foi para as zonas, para as colônias espirituais, né, aceitou ir para as colônias espirituais. Então, quando veio a energia, daí a mentoria falou, né, e Camila também, que é a médica que trabalha comigo, falou que ela tá passando por essa situação, porque na outra vida ela tirou, né, um namorado, né, da prima, né, se interferiu, e que agora nesse momento, e daí olha só, daí agora nesse momento é para ela prestar muita atenção. Ela não me revelou que isso estava acontecendo com ela, eu também não perguntei para não invadir a vida da pessoa, né, mas que agora nesse momento, nessa encarnação, ia vir muitos homens casados para ela. Tá? Por que ia vir? Porque é o que ela fez em outra vida. E por que vem agora? Para ver como ela vai reagir. A espiritualidade, né? Nem é espiritualidade, são os amparadores que vão criando situações para que você consiga passar por uma prova. Então, por exemplo, vai vir um homem casado, é um exemplo, né? Vem um homem casado, agora fica no campo dela, para ver se ela fica, daí como agora ela, né, através do conhecimento, entendendo, né, que você não pode ficar com uma pessoa casada, que você entra dentro de um triângulo, e aí isso gera várias confusão na tua vida, né, que nem aconteceu comigo, eu me meti com homem casado, né, meu marido que eu vivi o último 17 anos, ele era casado quando eu fiquei com ele. Então, vai criando toda uma situação. Então, o que acontece? Então, agora, nesse momento, a espiritualidade faz isso para quê? Para que você passe por isso, para ver se você vai conseguir passar na prova, se você vai conseguir agir de uma forma diferente, né? E daí os outros homens não aceitam ela, né? Porque também ela tem uma coisa muito de apego. Por quê? Porque ela tinha muito apego pelo pai. Então, o que acontece? Os espíritos, as pessoas chegam perto dela e sentem o campo dela de apego exagerado. O que é esse apego? Esse apego é quando a pessoa fica muito apegada na outra e daí fica com ciúmes, tendo aquelas crises, né? Aquelas crises horrorosas, né, que fica fazendo, afastando a pessoa. E o campo da pessoa, olha o aluno dizendo pra mim que fugiu. O aluno que eu ia fazer a live com ele acabou de dizer que fugiu e ficou com medo. Então o campo da outra pessoa, da pessoa que vai se aproximar, ele já sente isso, né? Já sente isso, e daí o que acontece? Ele, né, se afasta, ele repele esse campo, então ele pode até ficar um tempo e já se afasta, porque sente que aquela pessoa é daquele jeito, sente que aquela pessoa é apegada, né? E isso vem do apego de outra vida, ela era muito apegada ao pai dela, né, muito ficou em dor e sofrimento por causa do pai, e aí então agora nessa vida ela vem com essa energia, e aí ela é pegada demais nas pessoas, daí tem ciúmes, insegurança, toda aquela coisa, né, daí tu acaba sufocando
E isso são energias negativas. Quando tu sufoca uma pessoa, tu tem ciúmes, tu tem insegurança, isso tudo é um campo muito umbralino. Aí as pessoas não ficam no teu campo. Daí as pessoas que não estão dispostas a passar por esse tipo de coisa, que não fazem parte da aprovação, não aceitam. Então daí os homens não ficam com ela não consegue, entendeu? Ela não consegue uma relação sólida, as pessoas ficam com ela um pouquinho, já deixam ela, ficam com ela um pouquinho, já deixam ela. Então ela tá passando por essa situação. Então olha só o quanto que isso é, no meu ponto de vista, grandioso, porque você não tem nem ideia. Daí limpou a vida dela passada, né? As pessoas lá, a prima, né? E a irmã gêmea da prima também estava no campo, foi resgatada, que elas eram, se você parar para pensar, olha só, olha como tá tudo certinho. A vida dela passada estava no umbral, as primas também estavam atrapalhando ela, e aí, consequentemente, atrapalham ela aqui, porque são cobradores kármicos. As primas não vão deixar ela ter um bom relacionamento, porque estão cobrando a traição dela em outra vida, né? Cobrando lá daquele espírito que tá lá no umbral, consequentemente cobra de você, porque vocês são todos uma parte só. Tá? São partezinhas de uma única parte. Então, olha como tudo faz sentido. Então, foi resgatado a vida dela passada, né? Ela entendeu, foi resgatado os cobradores kármicos, que eram as duas irmãs. Então, olha só, limpou o campo, né? Foi dito para ela essa coisa do apego, que vem lá do pai de outra vida. Foi feito um trabalho na criança interior dela. Então, olha como o campo vai modificando. Então, agora trouxe consciência, limpou, trouxe consciência, mostrando para ela que se agora aparecer homem casado, porque se veio essa informação, a equipe espiritual é perfeita, gente. Se veio essa informação que ela vai se conectar com homens casados, ela já está se conectando com homens casados. Eu não perguntei para não invadir o campo da paciente, mas provavelmente já se conecta, porque senão a espiritualidade não traria essa informação. Então, agora veio a informação que se aparecer homem casado no campo dela, que ela não se conecte, que é a prova dela. No caso dela, é a aprovação dela. Se ela entrar nesse campo, o que vai acontecer? Ela vai rodar na prova, porque tá vindo essa energia para ela equalizar. E se ela se envolver como casada, ela tá fazendo igual ao que ela fez em outra vida, que ela morreu, que ela tava no umbral. E aí vai ficar com dor e sofrimento, não vai ficar bem, porque essas energias não são da luz, entende? Você ficar com um homem casado não é uma energia positiva, isso é do umbral, né, gente? Vamos prestar atenção. Eu não tinha esse conhecimento, com a graça de Deus que hoje eu tenho, né? E eu fiz muito errado, eu vivi 17 anos com um homem que era casado, mas ele se separou, né? E viveu comigo. Ai, mas ele se separou, tá, gente? Então tá tudo bem. Não, claro que não. Tá maluca, Miriam? Claro que não. Você ficou com ele quando ele era casado, ele vivia uma família, você desmanchou uma família. Então você pagou pelo preço, porque o que aconteceu? Ele ficou casado comigo por 17 anos e esses 17 anos ele foi amante dela. Então, olha só, né? Vai, mesma moeda, né? Então, daí fui infeliz durante todo esse tempo, tive muitos problemas, foi muito horrível. Demorou muito para cair a minha ficha. Então, é a consequência, a lei da ação e reação, né? Tomei na mesma proporção, né? Então, faz parte do caminho. Hoje eu entendo, na época eu não entendia. Então, a gente já sabe agora, nós que estamos no processo evolutivo, que estamos expandindo a nossa consciência, a gente já tem discernimento que está vindo do plano superior, da equipe estelar, né, tá trazendo para nós, eu digo para nós, pro meu campo, né, porque eu tenho uma egrégora de luz que trabalha, que me acompanha, que me escolheu, né, para trabalhar, então, né, toda essa egrégora de luz traz essas informações. Então, a gente sabe que o campo de traição, ele é um campo do umbral, totalmente negativado, né, que isso atrapalha totalmente a tua vida, tranca toda a tua vida. Em algum nível você vai ser traído. Então, já vai nos mostrando para não entrar nesse campo. Então, a equipe espiritual já trouxe, não se envolva como casado, porque isso não é da luz. Isso não vai fazer bem para o seu campo, isso vai atrapalhar. Você tem que se envolver com alguém que tá descomprometido, que tá livre, que tá disposto a ter um relacionamento. E isso é verdade. E se a gente começar a olhar, né, as leis, tanto do universo quanto as leis do homem, né, vai olhando, quando eu falo universo, é as leis de Deus, né, do universo, enfim. Então você já vai vendo o que é certo, o que é errado. E o que você faz que está fora da lei, né? E a gente vai começando a observar para fazer a mudança e a transformação para que a gente passe bem nas provas.
né? Por exemplo, se você tá mentindo muito, isso é uma coisa totalmente fora da lei, né? Um campo muito denso, muito negativado. Se você mente, você está totalmente no umbral, a sua energia está no umbral, você está com um campo aberto de obsessores, você está tendo todas as energias negativas no teu campo, a tua vida não prospera, não tem bons relacionamentos, enfim, né? Dá um monte de coisas, um monte de BO. Se você tem algum tipo de vício, sabe que os vícios têm a ver com zonas umbralinas também. Você também está conectado com o umbral. Então a gente vai observando se é uma pessoa que julga as outras, você também está num portal do umbral, tá? E esse portal, ele traz para você o julgamento. Eu sei porque eu passei por isso por muito tempo. Eu julgava muitas pessoas e eu fui julgada por muito tempo. Por outras pessoas e julgada por mim. Porque é toma lá da cá, né? Plantação e colheita, não tem como, né? Vai e vem. E às vezes volta com uma proporção maior. Então você vai entendendo, né? Se você é uma pessoa que não tá aberta para transformação, acha que você é isso, né? Você não é estático, você está em movimento constantemente. As coisas mudam constantemente, gente. Constantemente tudo muda. É um jogo de xadrez. Cada mínimo movimento que você faz muda toda a estrutura do jogo. Então, no momento que você transforma uma coisinha, vai mudando tudo. Muda todo o campo morfológico, muda tudo, tudo, tudo. É muito lindo, né? Então, a gente vai fazendo movimentos e tudo vai se transformando. Eu era para ficar doente. Mas eu mudei aquela situação. Então, não vou ficar doente agora. Estou em alerta, quem sabe? Porque é tudo energia. Esse é o todo, né? Nós estamos num campo energético, ele é o todo. O corpo físico, ele é muito limitado. Ele é um corpinho só. Então vamos aprendendo isso para que a gente consiga entender toda essa dinâmica e ir se transformando para mudar todo o jogo do xadrez. Então tudo que acontece na nossa existência agora aqui na Terra, tudo está conectado com vidas passadas, tudo, né? Por exemplo, agora estou passando, né, por esse momento com meu pai e com as minhas irmãs. Isso tem um sentido muito grandioso. Muito grandioso, e todo dia modifica, tudo modifica. Ontem eu fui cuidar do meu pai e ele disse que estava sentindo, ele disse, filha, tô sentindo que tá meio pesada a coisa, né? Eu acho muito engraçado, 84 anos, né, gente? Ele é todo assim, né? Todo, né? E ele sabe que eu trabalho com energias, eu sou a única pessoa da minha família que faço esse tipo de trabalho. A minha família é toda 3D, tá? Eles tentam se conectar, uns se conectam mais, outros menos. Eu tenho uma irmã que é reikiana, mas assim, e a maioria é 3D, né? Então, eu faço esse trabalho de apometria, tô sempre conectada. Então, eu cheguei lá na casa da minha irmã, onde ele tava ontem, eu disse assim, mana, vamos fazer uma apometria no pai, na casa, pra limpar, né, o ambiente dela? Vamos, claro. Eu nem sei se eles têm, assim, tanta... como é que eu falo? Assim, entendem tanto, assim, né, como a coisa acontece. E aí eu fui lá pedir pro pai, José, você fugiu de mim, vou chamar você. E aí eu pedi pro pai, eu quero fazer uma apometria em você, limpar seu campo, você permite, né? Porque tem que permitir, né? Eu não posso ser obsessor, né? Daí o pai permitiu, Deus, vamos lá, mana, vamos fazer. Você fica aqui como sendo ele, porque ele é meio surdinho, né? Meio não, né? Ele é bem surdo. E aí eu fiz na sala e deixei ele no quarto, né? Daí comecei a abrir o campo, pedi a permissão, toda a hierarquia de luz fazer esse trabalho, né? Sem mesa, sem incorporação, sem nada, né? Porque a gente pode fazer o atendimento de apometria somente com comandos, não precisa trazer espírito para conversar, não precisa trazer nada, somente fazer a limpeza. Então meu objetivo naquele momento era fazer a limpeza no campo energético, não era trazer consciência, clareza, nada, era somente limpar o campo energético do meu pai, limpar o campo energético dele, e depois eu queria também me proteger, né? Porque eu senti que tinha energias negativas no campo, né? Em todo o ambiente. Como eu ia passar a noite com ele, né? Eu falei pra minha irmã, não sou boba nem nada, né? Vou limpar o campo pra mim poder dormir, né? Fugiu mesmo, né? José fugiu, era pra fazer live comigo hoje, né? E ainda bem que eu sempre tenho que falar, né? Mas eu tinha programado fazer a live com você, mas tudo bem, tá certo, meu filho, a gente conversa em outro dia. E aí, eu fui fazer o atendimento, né? E daí eu vi assim, né? Minha irmã tava ali, né? E tal, e eu fazendo atendimento, todo atendimento, concentradíssima, assim, limpando tudo. Quando fui limpar a casa, que eu joguei uma malha, que eu abri a casa, que eu desdobrei a casa, eu senti assim, uma coisa assim, opa, tá cheio de irmãozinhos aqui, né? E aí já comecei a dar comandos, soltando a malha do Arcanjo Miguel para limpar a casa. Então, olha que magnífico você poder fazer esse trabalho. Eu não tava com a mesa, não tinha um médium,
E eu fiz todo o trabalho. Então a apometria ela te dá essa possibilidade, né, de você fazer, né, em qualquer lugar, né? Então eu fui na casa da minha irmã e fiz um atendimento de apometria terapêutica porque não envolvi nada. Não envolvi pesquisa, não envolvi incorporação, então não tem problema nenhum. Monto meu campo de força, tudo bonitinho e faço a limpeza. E já fiz isso em vários lugares, já fui em vários lugares, outros familiares meus, e cheguei na casa e tava um caos, e aí as pessoas, então um caos me ajuda, tá, vamos fazer uma apometria, né? E aí você vai fazendo a apometria. Então a apometria ela te dá essa possibilidade, né, de você limpar o campo, né? Então é maravilhoso. Então a gente vai entendendo, né, como eu tava falando, que tudo, exatamente tudo que acontece com a gente aqui nessa encarnação agora está conectado com outras vidas, né? Tudo está. Ontem eu atendi, acho que foi ontem, não me lembro, eu atendi uma paciente e ela estava extremamente revoltada, assim, não aceitando que o que está acontecendo com ela agora está conectado com vidas passadas, não aceitando, e não aceitando a equipe espiritual, dizendo que eles estavam trancando ela, impedindo, barrando, e nem é a equipe espiritual. Então isso, quando acontece esse tipo de coisa, eu entendo perfeitamente, né, que é falta de conhecimento, a pessoa não tem conhecimento, porque se tivesse conhecimento, ela não ia ter aquela opinião, porque o que acontece? Você não é condenado, né? Ninguém é condenado, até porque a grande consciência que é Deus, ele é puro amor, e você é ela, você é uma partezinha dela. Como é que ele ia fazer mal para você? Você está aqui, é como se ela estivesse passando uma experiência, você é ela passando uma experiência individual, ela fez todo o processo, a grande consciência fez todo o processo de individualização para que ela pudesse passar essa experiência. Então ela está passando através de você, você pensa que você é você, mas você é ela. Por isso que todo tempo diz que a gente é Deus, porque você é ela que está passando uma experiência como Miriam agora. A grande consciência criou todo esse mecanismo para que ela passasse uma experiência através da Miriam. Tirou, né, botou véus, né, tirou, você não vê o todo, te deu o ego, que é o guardião da encarnação, né, para você ter uma personalidade como se você estivesse sendo individual, mas não somos. Tem um entrelaçamento quântico gigante, estamos todos conectados, porque somos todos Deus, né? Então ela te deu a oportunidade de vir aqui no plano. Como é que ela, a grande consciência, que é você é ela, ia causar mal para ela mesma? Claro que não. Mas ela deu livre-arbítrio, né, a essas partes dela, para que elas fizessem o que ela quisesse. E aí é como se ele dissesse assim, eu vou dar o livre-arbítrio para minha parte e vamos ver como é que ela procede. Só que a gente, né, por causa do ego, né, a gente se perdeu. Não que o ego tivesse culpa, tá, gente? Não é assim, o ego é um vilão, porque as pessoas têm como ego vilão, ele não tem culpa. Ele realmente foi feito para proteger a encarnação, para fazer a coesão entre espírito e carne e proteger a encarnação e dar a individualidade. É ele que faz com que sejamos seres individuais, né? Eu sou Miriam, eu tenho meu pai, é assim, minha mãe, se não fosse ele, eu não ia saber quem eu sou, porque eu sou Deus, eu ia me confundir. Então ele veio para te dar esse direcionamento. Só que ele tem o magnetismo, né? Então ele atrai, repulsa as coisas, e conforme ele foi atraindo e repulsando para criar nossa individualidade, nós, né, ele mesmo, o ego, ele acabou se perdendo na poeira um pouco, sabe? Pegando demais as coisas, afastando demais, ficando muito egoísta, uns foram ficando muito egoísta. E aí é nesse momento, então, a missão aqui da encarnação é educar o ego, mostrar para ele que ele não é ele que manda, que quem manda é a grande consciência, quem manda é o eu superior, que é o espírito, né? Espírito e carne e ego no meio. Então, ele tem que viver aqui conforme o espírito ordena. Então a nossa missão é ensinar, educar. Não precisa agredir as pessoas, não precisa julgar, não pode tirar o namorado dos outros, não pode mentir, não pode falar mal dos outros, né? Não pode querer o mal, querer o fígado do irmão, desejar mal, não pode mandar energia ruim pro outro, porque tudo isso que você fizer, você vai receber de volta. Nossa, se você parar para pensar, que coisa linda, né? É assim, é básico assim, ó. Miriam, se o que você fizer para o outro, você vai receber de volta. Essa informação, ela é o todo. Você consegue entender essa informação? A grandiosidade dessa informação, a plantação e a colheita, que isso é a plantação e colheita que Jesus trouxe para nós, que Jesus é Deus também, né? Deus se materializou como Jesus para trazer a verdade pra gente poder entender alguma coisa aqui.
Então ele dizia, a plantação e a colheita, tudo que você planta, colhe. Se planta arroz, colhe arroz. Se planta feijão, colhe feijão. Então, a gente já consegue entender que tudo que a gente fizer para o outro, a gente vai colher. Então, nossa, não pode fazer mal pro outro, porque ele é você vai colher, então não pode, sabe? Então a gente já vai entendendo, isso já é mudar o ego, né? Ó, não pode fazer feio, viu, filho? Não pode maltratar as pessoas, não pode julgar, não pode mentir, não pode trair, não pode ter vício, isso aí é do mal, é uma coisa feia, vai fazer mal pra você, vai destruir você. Se você beber, vai destruir seu fígado. Se você fumar, vai destruir seu pulmão. Se você comer em excesso, você vai engordar, vai destruir seus órgãos, vai ter colesterol, vai ter pressão alta, né? E aí você vai entendendo essas células. Se você botar pensamento ruim na sua cabeça, você vai contaminar suas células. Se você tiver mágoa, ódio, você vai estragar, botar água podre nas suas células, você vai atrapalhar suas células, né? Vai contaminar suas células. Você faz mal a você, né? A gente faz mal a gente mesmo. Então, Miriam, não tenha ódio, não tenha mágoa, não tenha raiva, porque se você tiver, você destrói as suas células, por isso traz doenças. As doenças são porque eu contaminei as minhas células através de mágoa, de ódio, de raiva, de rancor, de tristeza, né? Esses sentimentos, eles contaminam, eles trazem energias ruins. Imagina que a célula é pequenininha, eles botam energia negativa na célula, ela vai ficando doente, vai a outra ficando doente, vai a outra, até que forma doença. É assim que acontecem as doenças, tudo começa no plano espiritual. Então, ó, não pensa negativo, né? Não sente raiva, ódio, mágoa, não pensa coisa errada, não pensa mal de você, não pensa mal do irmão, né? Então a gente vai entendendo, isso é mudar, transformar o ego, que ele é o guardião. Esses são os impulsos do ego errado, que estão errado. Isso é a evolução, isso é a expansão da consciência, é ir transformando o seu ego, modificando nessas coisas tão erradinhas, né? Que é o que traz para nós as doenças, as dores, as tristezas, as angústias. Atraímos coisas erradas porque nós estamos emanando coisa errada. Então, atraímos errado. A gente atrai tudo que você emana. Então, ninguém é culpado, Miriam, ninguém é culpado de você estar no lugar que você está. Somente você, porque se você emana, você atrai. Então, o que você está atraindo? Quais pessoas estão no seu campo? O que está acontecendo com o seu corpo? Você está ficando doente? Está tendo tristeza, depressão, tem dor no estômago? Tudo que está acontecendo com você, Miriam, tem a ver com seus sentimentos e os seus pensamentos errados. É isso que tá errado, que o ego faz, que daí atrapalha toda a encarnação. Então, quanto mais você ir lapidando o ego, né, ajustando, ensinando ele, né, através da repetição, né, porque o ego, você vai repetindo, até que daqui um pouco formou uma rede neural no seu cérebro, você vai começar a agir daquela forma, né, porque nós fizemos isso, começamos a repetir maldade, hoje a gente nem percebe que é má, nem percebe que mente tanto que já nem sabe mais o que é verdade, o que é mentira, trai tanto que já nem acha que isso é o normal, né, engana, julga os outros que acham que você é o Arcanjo Miguel, dono da balança, né? Então a gente vai, né, tendo esses pensamentos e a gente vai aprendendo a mudar isso, a modificar isso, sempre com muita amorosidade por nós, sempre, porque assim, nos perdemos com o ego, mas a gente não precisa se chicotear, porque se a gente ficar se chicoteando, fica mais difícil de sair desse processo de expansão da consciência, porque isso é a expansão da consciência, essa transformação é a expansão da consciência, né? Você vai se transformando e a apometria veio para auxiliar. Ela limpa teu campo, traz as informações, né? Através da apometria mediúnica você tem informações muito claras, né? Que é o atendimento que eu faço. Mas também você tem na mesa, que eu quero falar com o José, porque o José está fazendo pesquisas incríveis na mesa, né? E aí você entende o porquê que você está passando algumas coisas e te auxilia a mudar. Por exemplo, o ego dessa irmã provavelmente anda com homem casado, ó, limpou o campo e avisou ela, não anda com homem casado, essa é a tua prova, né, daí a pessoa já vai entender,
né? Daí já vai fazer a transformação, vai ficar de olho. Então, se acontecer isso comigo, eu tô ferrada, então eu preciso mudar. E a gente vai botando esses pensamentos no nosso mental para que a gente entenda como é que funciona a encarnação. E fora, né, que nós temos todo um campo gigante de obsessores que vão nos influenciando porque abrimos a porta para ele. A gente diz para o obsessor, olha só, a porta tá aberta, seja muito bem-vindo. Eu ajo assim, eu quero alguém que, né, aí vai vir alguém que age do mesmo jeito que você. E aí o que acontece quando os obsessores, por ressonância, que é aquele que age como você, tá no seu campo, você já tá com dificuldade de sair desse lugar. Já tá difícil de perder esse hábito, né? Mudar esse, não é nem perder, é mudar esse hábito, né? Vamos estudar Caibalho, as leis, mudar, não é nem tanto pra cá, nem tanto pra cá, é um meio termo. Então você não precisa ser 8 nem 80, você tem que estar no equilíbrio, né? Então você não precisa, né? Você vai equilibrar. Então você vai mudar algumas atitudes, né? Sair lá da ponta do pêndulo e vai indo pra outra, vai indo pro meio, né? E aí o que acontece? Você muda. E aí quando você muda aquilo ali, você não vai mais agir daquela forma, atrair espírito com aquela energia. E aí você vai se libertando através da sua transformação. A sua transformação é a transformação do ego, é a modificação do ego. Então, José, quando a gente está fazendo o processo evolutivo, porque nós dois estamos num processo bem forte, eu e você, evolutivo, né? Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos transformando, né, ajustando o nosso ego, educando novamente o nosso ego. E o processo, ele é lento, e assim, eu acho que para nós tá muito rápido até, mas ele é um processo lento, porque você precisa de muito tempo repetindo a informação nova, até que o teu cérebro tenha aquilo como verdade, né? Até que o teu cérebro entenda. Porque a gente vai modificando, tentando. Aí um dia exatamente... Sente na carne, né, José? Eu e você estamos passando por vários processos juntos e sabe que quando você vem fazer atendimento comigo, você me cura, porque as informações que chegam para você são as mesmas que eu estou precisando receber. Então eu sou muito grata, assim, você e às vezes e normalmente outras pessoas também, né? Tem algumas pessoas que quando vêm fazer atendimento, aquele atendimento serve para mim. Por isso que é um ganho de consciência, por isso que eu indico a todas as pessoas fazer a Casa Evolução. Porque a Casa Evolução, quando você ouve o atendimento, os espíritos falando, não importa para quem seja, aquilo ali sempre serve. E aquilo ali transformou a minha vida. O que não estou dizendo que a Casa Evolução transformou a vida, mas o que eu faço é como a Casa Evolução. Eu atendo todo dia espíritos, eu escuto os espíritos falar. Então aquilo transforma a minha vida, né, José? Por isso que quando eu comecei a me transformar fazendo atendimento, eu disse, gente, a humanidade precisa ver isso. A humanidade precisa conhecer esse trabalho. E você que está na Casa Evolução, convida outras pessoas, nem que elas participem um mês só, né? É um trabalho que custa menos de R$10, é um trabalho social que eu faço. Cada atendimento custa menos de R$10. É toda segunda-feira de noite você vê os espíritos falando, você ouve os espíritos falando. E isso transforma a sua vida como transforma a minha. A minha vida se transformou a partir do momento que eu fui vendo os espíritos contando o que acontece, como é que eles fazem, o que é certo, o que é errado, porque a gente tá tão perdidinho, né? O eguinho tá tão perdidinho que a gente não tem noção. Às vezes você tá fazendo uma coisa muito errada e você tá cheio de véu, de máscara e não consegue ver. Sabe aquela coisa que tá ali na tua cara e você não consegue? Gente, no passado, bem longínquo, eu bebia 6 garrafas de cerveja por dia e eu achava incrível. Eu achava incrível, né? Achava maravilhoso. Olha quanta ilusão, né? Eu mentia, achava assim, nossa, um PhD em mentir. Nossa, que loucura. Foi uma loucura. Eu custei muito a enxergar a verdade. Eu agradeço a grande consciência que não desistiu de mim, né? Que eles nunca desistem de ninguém, né? A grande consciência não desiste, porque ela desistir de mim é desistir dela, né? Porque eu sou ela.
Então, assim, por ter trazido tanta oportunidade para que eu modificasse a minha encarnação, para que eu não perdesse essa encarnação. E nós não vamos perder, né, José, essa encarnação. Eu não vou perder essa encarnação. Gente, eu tenho certeza, assim, uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que eu vou sair daqui uma pessoa muito diferente da que eu cheguei. Mas muito diferente. A cada dia que passa eu me transformo. Hoje eu passei por várias situações... Lindo, né? Aí eu fico emocionada. Gente, eu choro muito. Ontem, acho que foi ontem, eu chorei muito no atendimento. Meu Deus do céu, eu sou a maior chorona, né? Quando eu vejo os obsessores, ai meu Deus, eu choro porque eles falam comigo, eu choro. Ai, eu tô sempre chorando. Quem faz os atendimentos junto comigo, né? Quem tá na Casa da Evolução vê que eu tô sempre chorando, né? É muito lindo, sabe? Saber que eles são nós. Amanhã nós estamos no lugar deles, se nós não mudar. Então, assim, hoje, eu tava falando que hoje eu passei por vários momentos que a prova tava tocando, assim, e eu consegui, sabe, fazer várias coisas. Depois dei uma caída fora do pinico, que nem diz o outro, né? Mas eu até então, assim, passei uma manhã assim, que eu fiquei assim, prestando atenção, José, prestando atenção, tudo que eu falava. Prestando atenção, pensando antes de falar, prestando atenção. Bom, se eu falar isso vai voltar contra mim, fica quieta. Bom, se eu agir assim, isso vai vir contra mim, então quieta. Então, isso eu posso falar, não vai atrapalhar em nada, beleza, falo. Não, isso não vai, isso não pode. Gente, é um treino até você acostumar a fazer esse movimento. Até acostumar você a fazer isso, é um treino. Então, assim, eu tive que pensar muito hoje para interagir com as pessoas. E as pessoas vêm no teu caminho para te ajudar na tua prova. Elas te desafiam para ver se você consegue passar na prova. E aí, se você não passar, vai vir outro desafio até você conseguir. É verdade, é isso que eu falo, né? A apometria tem transformado a minha vida, né, José? Porque exatamente o autoconhecimento, você vai entendendo cada coisa louca, sabe? Você vai entendendo cada movimento lindo que você não tinha nem ideia que aquilo era assim, que aquilo acontecia daquela forma. Ontem, quando o mentor falou assim, ó, ele estava dizendo que a criança da pessoa estava em dor e sofrimento, e ela dizia assim, vem comigo. Pegava a criança assim, vem comigo. Não é eu que tenho que ir contigo, é você que tem que vir comigo, porque eu sou a grande. Então agora eu cuido de você. Nossa, um movimento tão grande para a criança interior que foi assim, ó, eu chorava, assim, fiquei muito emocionada. Nossa, é isso mesmo. Você tem que a todo momento pegar a sua criança, entregar todas as dores e os sofrimentos à grande consciência e buscar a sua criança para que você cuide dela, resgatar, porque as nossas crianças estão presas em dor e sofrimento. E isso atrapalha a nossa encarnação. Por que elas estão presas? Porque fazia parte do processo do resgate das vidas passadas. Acontece coisas dolorosas, difíceis, porque você veio aqui para arrumar, né? Então não vai ser lindo, tudo lindo. Então acontece coisas dolorosas, tristes, que isso vai afetando a criança. Começa lá da criança. Aí depois você vai arrumar a criança. Agora você tem conhecimento. Agora que você está no processo evolutivo, você tem conhecimento. Tudo bem, minha criança está lá presa. Eu vou buscar ela. Eu vou buscar minha criança que tá presa, eu vou trazer ela pra cá. Então, agora eu tô passando por um processo que eu sei que tem uma parte minha presa e eu não consigo saber. Não consegui saber onde é que tá essa parte e qual é o movimento que eu tenho que fazer. Eu só sei o que tá acontecendo comigo. Tem uma coisa que tá acontecendo comigo que tá repetindo muito e eu não tô conseguindo ver ainda o que é. Mas olha que lindo, né? A gente vai aprendendo, a apometria vai te dando essas oportunidades, limpando o teu campo, resgatando as tuas vidas. Você vai perdendo as máscaras, perdendo e você vai evoluindo. E aí, cada dia que passa, você se conecta menos e menos com o obsessor. Cada dia que passa, você vai evoluindo mais e mais. E aí, é só você entender. Tem a possibilidade de dar errado, José, evoluindo? Se você não está junto da energia negativa, você vai subindo. Tem a possibilidade de dar errado? Não tem. Não tem possibilidade de dar errado. Mas é um processo. Viemos lá da densidade. Viemos lá de zonas umbralinas. Estávamos encarnados em zonas umbralinas. Com a nossa energia totalmente no umbral.
Então, vai vindo esse processo para a gente ir se transformando, para a gente ir se modificando, né? E a gente vai elevando, vai, né, organizando o nosso ego, vai educando o nosso ego. Olha só que missão que você tem aqui na Terra agora: educar o seu ego, ensinar ele. Não fala mal do amiguinho, é feio. Não julga o amiguinho, você não tá no lugar dele. Você não tem como saber se o que aquela pessoa tá fazendo é correta, né? Não tem. Miriam, você não tem como saber se o que aquela pessoa tá fazendo é correto, ou é certo ou é errado, porque você só pode saber, amiga, se você estiver no lugar dela, sentindo a dor, a angústia, o sofrimento, tudo que ela sente. Você só pode opinar se você se colocar no lugar dela. E quando você se colocar no lugar dela, você vai ter o amor incondicional. E aí você não vai julgar, porque sempre é dor. Sempre, por mais, é isso que eu aprendi com os obsessores, que eu quero muito que os meus alunos aprendam. Sempre é dor, e o obsessor é nós amanhã. Então, você pode trazer isso para o encarnado. Se você olha tudo que uma pessoa faz de maldade para você, faz de coisa ruim para você, maldade mesmo, você vai ver que atrás, se você for lá atrás e se colocar no lugar dela, tem muita dor. Tá certo? Não tá. Mas tem dor. Não julga, ela tem dor, se coloca no lugar dela. E aí você vai ter o amor incondicional. E isso traz a felicidade para você, porque daí você não julga, você ama, você vai ganhar o quê? Se você planta isso, você ganha o quê? O que você vai ganhar? Amor, não vai ser julgado. Olha que coisa linda, e daí é muito incrível, daí as coisas começam a dar certo pra gente. Te mando um relato. É verdade. Viu só? Sempre serve pra alguém, né? Serve pra mim, muitas vezes tudo que eu tô falando serve pra mim. Às vezes eu tô aqui falando, tô recebendo canalização do meu mentor e eu tô ouvindo, e às vezes serve pra mim. E sempre serve pra gente. Então a gente vai aprendendo, então a gente se coloca no lugar das pessoas para que a gente não julgue, que é o que o nosso mestre, nosso grande professor nos ensinou, né? Amar ao outro como a ti mesmo. Não julgas, porque senão você será julgado. Ele ensinou isso para nós, gente. A gente que não prestou atenção. Agora, na nova era, a gente está conseguindo trazer essas informações de uma forma muito linda, por isso que a gente está conseguindo se transformar bem rápido, né, José? A gente está conseguindo. Gente, está muito rápido, né? Para mim está muito lindo, assim. Mas é pau e pau e pau e pau. Não vejo que é fácil, não. Não é barbado, não, né, José? É pau e pau e pau. E a gente vai lá e busca ajuda, e o José chama e eu chamo o outro e a gente vai. E aí a gente dá uma aliviada. Aí, ó, pau e pau e pau. Resolveu esse pau. Porque o que acontece quando você começa a se transformar e você tá dando foco pra isso, eles mandam ver pra cima de ti. Falta fôlego mesmo, eles mandam ver pra cima de ti, eles não te dão chance, porque eles estão vendo que tu tá sendo muito incrível, né? Esses dias a Camila disse assim pra mim: um bom soldado não berra. E é verdade, né? Outro dia a mãe falou pra mim assim, o mentor falou, né? A mentora arcturiano falou pra mim assim: a senhora não pode chorar, porque soldado não fica chorando, porque senão não trabalha, não batalha, apanha. Segura, não é mais tempo de chorar, é tempo de força, da luta, né? Sustentar, né? Eu sou um soldado do Arcanjo Miguel, então eu tenho que sustentar. E as provas estão chegando, estão chegando, estão chegando. E não é barbada. Mas se tá chegando é porque a gente tá dando conta, José, porque a gente tá sendo muito bom. A gente tá sendo muito bom, por isso que tá vindo aos trambolhão. Tá vindo aos trambolhão e nós estamos pegando. E eu quero mudar cada vez mais. Eu quero mudar cada vez mais. Para chegar onde, José? Olha só. O mais incrível de tudo é que a gente faz todo esse movimento. Agora, nesse momento que estamos ainda perdidinhos, né? A gente faz todo esse movimento porque a gente quer um bom relacionamento, né? Graças a Deus eu já tenho, né? Sou apaixonada, tenho uma pessoa que eu amo e tal, que me ama. A gente quer um bom... Mas isso eu já consegui, né? Esse movimento eu já ganhei. A gente quer um bom relacionamento, né? A gente quer dinheiro. Porque a gente quer uma vida próspera, né? Abundante, não é verdade? E quando a gente faz esse movimento, José, que a gente vai indo, sempre é com esse objetivo, né? Um relacionamento eu já ganhei, tá tudo certo, tem uma pessoa que eu amo, que me respeita, que eu respeito. É lindo, né? Maravilhoso. E aí agora eu quero abundância financeira.
E quando você, né, porque próspero eu já sou, né, eu quero abundância. E então, quando você tá nesse processo, quando tá chegando nesse momento, você vai entendendo que isso não é o mais importante. É uma coisa muito louca, você luta por uma coisa e quando você chega lá, isso nem é tudo. Nem é tudo. Porque eu não sou abundante, eu sou muito feliz. E eles falam, não vai lhe faltar nada. E não me falta absolutamente nada. E assim, ó, as possibilidades sempre são assim, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E eu nem penso, porque eu confio. Eu confio, se já me disseram que não vai me faltar nada, não vai me faltar nada. E não me falta nada, absolutamente nada. E é muito incrível, né? Que essa semana eu tava prestando atenção, olhando assim, nossa, eu sou muito mais próspera de quando eu trabalhava no hospital. Muito, né? Então é muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Então a gente fica lutando por uma coisa e quando a gente chega lá, José, é outra coisa que você ganha e que é muito mais valiosa. E você vai ficar apaixonado. Você vai ficar cheio de coraçãozinho, assim, que nem eu sou cheio de coraçãozinho. Mas eu tô cheio de coraçãozinho agora, hoje, daqui um pouco, né, José? Vem a prova. E aí daqui um pouco de novo, daí de novo. E assim a gente vai, né? E muito feliz, né? Sempre muito feliz, porque a gente tem que passar a prova. E essa missão, quando a gente vai entendendo qual é o processo da encarnação, é maluco, gente. É maluco quando você estudar e você entender como é que funciona todo esse jogo. É muito maluco, porque é um jogo, né? A grande consciência veio experienciar, né, esse planeta aqui através da Miriam, através de José, através de Maria, de João Pedro, que todos são ele, né? Faz parte da casa, já estou sentindo. Além de você sentir diferença no teu campo, né? Porque você vai limpando os obsessores, você vai aprender a não atrair mais obsessores, né? Porque você vai entender o que faz atrair os obsessores. E isso é magnífico. Primeiro você vai limpando o seu campo, entendendo como é que eles vêm pro seu campo. Vai limpando. Daqui um pouco você começa a passar pelo processo de transformação do seu ego. Colocando a cabeça... É verdade. E viu, José, eu não sei se você sente, eu sinto que você tá bem mais leve, né? Que você tá aceitando mais fácil o processo. E é isso, é aceitar mais fácil, né? Eu fico emocionada, ó, sabe? Eu fico emocionada, me dá vontade de chorar, assim, quando você percebe, assim, nossa, uma pessoa que tava, assim... com bastante dificuldade, né? E apanhou em tão pouco tempo, que eu nem sei quanto tempo faz, José, mas faz muito pouco tempo que você tá no processo evolutivo. E eu, assim, tô envolvida com você, porque você tá todo o tempo em contato comigo, fazendo atendimento praticamente toda semana comigo, né? Então, eu tô participando do teu processo evolutivo com muito, né? Você é meu aluno, tá na Casa de Evolução, faz atendimento particular, então eu tenho todo esse envolvimento. E eu vejo, assim, o quanto tá rápido, assim, e eu sinto que tá cada vez mais leve pra você, porque você, assim, você se sente mal, você já sabe que é um processo. Você não se desespera mais, você já sabe que é um processo e vai buscar resolver ele, né? Ou vem fazer atendimento, ou agora tá aí buscando com a mesa, fazendo atendimento. Tô emocionada com os teus atendimentos, por isso que eu quero fazer uma live pra trazer para as pessoas verem. Mas estou muito feliz pelo processo. Eu sou imensamente grata à mestre Miriam e Camila. É muito maravilhoso, né? E a gente também tá em processo, todos estamos, né, José? Você tá, eu tô, Camila tá, cada um no seu nível, né? Não tem essa de mais e de menos, é cada um no seu nível, né? Claro que se você começou há 2 meses e eu comecei há 4 anos, então é um pouco diferente, né? Mas cada um, né, no seu nível. E é lindo. E é maravilhoso, e eu sinto que você já está feliz porque você está entendendo a encarnação. E entender a encarnação é isso aí. Quando você entende a encarnação, fica muito mais leve passar por ela. E aí você vai fazendo os movimentos corretos. É como você ter, né, o manual da encarnação. Gente, existem obsessores, eles atrapalham a minha vida, meu Deus, e cadê eles? Não enxergo. E como que eles agem, tá? E aonde que eles agem? No mental. E no então como é que eu tenho que cuidar? E aí você vai aprendendo a lidar com eles, porque eles são invisíveis, você tem que ter um manual. E a apometria é um manual. É o manual dessas energias para você saber como lidar, como que elas interferem, o que elas fazem, onde está errado, onde está certo. Ele é um manual, por isso que todo mundo devia aprender a apometria lá na escola,
né? Tinha que entender de apometria para entender os 6 corpos que existem, porque a gente só cuida de um, né, aqui no plano Terra, e ainda cuidamos muito mal, né? Diga de passagem, né? Porque a gente não cuida do nosso corpo, se alimenta mal, né? Não cuida da saúde direito, né? Não cuida da nossa parte espiritual, porque não cuida da mente, não cuida dos sentimentos, não cuida de pensamentos e sentimentos. Então, o nosso espiritual tá assim, ó, jogado às traças, né? A gente não filtra nossos pensamentos, a gente acha que tudo é nosso, não entende que é de obsessor, faz um monte de bobagem, traz sentimentos negativos pro nosso coração, contaminando o nosso coração. A gente contamina nosso coração e aí a gente fica cada vez mais longe, né, da transformação, com esses sentimentos negativos. Ah, ela me fez mal, mas eu quero o fígado dela. Não, não é assim, né? Isso aí tá errado. Ela fez mal, mas é ela, né? Agora você tem que agir diferente, né? Mas aí eu sei que é um processo evolutivo, né? Que demora um pouco pra gente entender essa engrenagem e pra aceitar essa engrenagem, que nem onde tinha um paciente que não aceitou essa engrenagem, né? E eu não tenho como botar um papelzinho dentro da cabeça da pessoa. Se eu pudesse, eu botava, né? Pra dizer, calma, só um pouquinho, calma teu coração, é assim que funciona. Aí eu tenho que ensinar apometria. Eu não tenho como ensinar apometria num atendimento, né? Tem muitos vídeos no meu canal para as pessoas irem buscar o conhecimento, né? Então, para entender como é que funciona o processo do atendimento, eu sempre falo para as pessoas, você não tu é de verdade, sei lá, chama as pessoas aí, conversa com as pessoas do meu perfil para saber se eu sou de verdade, se eu engano ou não, e eu entendo, sabe? Eles deixaram. Exatamente. É que agora você sabe com quem você tá falando. Antes você achava que era só a sua mente. Você achava que você era tudo aquilo. Agora você tá ligada que não é tudo você. Isso é magnífico. Esse é um processo gigante, lindo. Tu entende que agora você tá conversando com eles. É uma confusão. Essa individualidade não vou te chamar de maluca. Mas esse é o corretíssimo. Nossa, eu tava tão bem e agora nem tava pensando nisso. Por que eu tô pensando nisso agora? Ai, eu tava tão feliz, do nada eu fiquei triste. Que loucura é essa? Não sou eu. A Miriam lá já falou que não é eu. Ah, então corta e desliga. Cortando e desligando. Corta, faz sinal de corte. Cortando. Não. Na minha mente é só eu que mando. Ninguém vai influenciar minha mente. Cortando e desligando agora. Cortando e desligando. E aí a gente vai aprendendo a fazer esses movimentos. Eu digo, não, esse pensamento, quando tá vindo o pensamento que eu sei que não vai ser legal pra mim, não, peraí, esse pensamento eu não quero. Eu não quero pensar nisso agora, não, agora não é momento, não vou pensar. Eu sei aonde, eu já consigo ver aonde o pensamento vai me levar. E aí eles te levando e você pensa que é você. E aí é treino, vai treinando. Vem um pensamento, opa, nem pensar, esse pensamento não vai entrar na minha mente, não, eu não permito. E parece que é seu, porque é tão surreal, eles são muito magníficos de inteligente, né? Eles têm um jeito muito, né? Porque eles invadem nossos pensamentos, entende? Você pensa que é você. Você pensa que é você não sabe. Você vai saber agora que você tá buscando conhecimento. Desse jeito. Tinha raiva do mundo. É isso aí, chama o anjo da guarda. Cadê meu anjo da guarda? Solicitando meu anjinho da guarda agora. Você que é o meu companheiro, toma conta de mim, tira todos esses pensamentos confusos da minha cabeça, sai xoxô, né? Xoxô da minha mente. Não. Luz, atue agora. Luz, atue agora. Chamando a luz de Arcanjo Miguel para tirar todas essas energias do teu pensamento. Então tem muitos movimentos que a gente pode fazer. E conforme você vai entendendo de apometria, você vai transformando a sua vida. Transformando a sua vida. Eu não tenho dúvidas disso. É muito, muito magnífico. É o conhecimento que transforma. Certo, gente? Um beijo no coração de vocês. José, tu me aguarde. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E a gente se fala. De repente, até o final de semana eu bato mais um papo. Vamos ver como é que vai estar, né, a função, né? Porque uma noite eu sou babá, né? Ai, olha que linda, Maria. Isso aí, Maria. Não deixa eles tomar conta da tua cabeça, não, guria. Para lá. Isso mesmo. Maravilhoso. É isso mesmo. É assim que a gente se transforma. Tá, meus amores? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.
e a gente se fala. Beijinho para vocês!